a gente viu lá o cadastro de gênero, é um cadastro bem simplesinho que tem código e nome. Qual que é a ideia da gente mostrar? Qual que é a ideia da gente mostrar agora? Eu não vou iniciar gravando os dados em banco de dados, tá? Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar só com o objeto na memória, vai colocar o objeto na memória e vai transitar com os objetos numa collection. Depois a gente vai cuidar disso e salvar isso em banco em um segundo momento, para que a gente consiga fazer isso provavelmente para V2, trabalhar com banco de dados. Nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês o conceito de classe, de objeto, de coleção, a gente manipular essas classes, objetos e coleções com objeto de memória, entender como isso funciona, conceitualmente como isso vai funcionar para a gente, beleza? E aproveitar para ampliar o nosso conhecimento sobre o encapsulamento, sobre namespace, sobre onde guardar cada coisa quando a gente precisa usar, tá? Então esse vai ser o cara que a gente vai manipular. A gente vai criar aqui uma pastinha por enquanto, que a gente vai chamar de model, só para organizar aqui. Não estou criando projeto diferente para separar a camada, nada disso. Vai ficar no mesmo projeto. Só vou guardar na pastinha model. E a gente vai criar aqui esse carinha aqui, ó, class. A gente vai chamar essa classe aqui de gênero. Então vou dar um nome para a classe de gênero. E nessa classe aqui eu vou criar um modelo de gênero do sistema que só tem o código e o nome, conforme está definido. Então essa classe vai ser uma classe pública. Vou mudar para public, ela vai ser acessível no projeto inteiro, tá? E a gente tem essa forma aqui de declarar os atributos dela, tá? O atributo código vai ser inteiro. E aí você tem o get e o set, que ele é usado para atributo. O get recebe, o get entrega e o set recebe, tá? Isso aqui, você não declara as variáveis internas, mas ele faz isso para a gente entender o que ele faz internamente. Essa é uma sintaxe simplificada. Na maioria das vezes você não precisa controlar o conteúdo do que você recebe, do que você entrega. Você só recebe, guarda e entrega o que guardou na variável. Mas internamente ele faz isso aqui, ó. Ele abre o get e ele abre o set, como se fossem dois caras independentes no seu public, tá? Você vai ter o get e o set dentro da sua variável. E ele vai guardar essa variável internamente numa variável privada. E aí a variável funciona dessa forma. O get, ele dá o return. Ele retorna o que está armazenado, tá? As duas sintaxes são equivalentes. O compilador ele faz aquela sintaxe simplificada para a gente, mas é importante a gente entender que internamente ele faz isso. E o set ele recebe no value o valor e guarda na variável código lá dentro. Então esse cara aqui, ó, é equivalente a tudo isso aqui, ó. Mas professor, por que eu preciso saber as duas coisas? Porque em alguns casos você vai precisar receber o valor e cuidar dele, e entregar um valor que você cuida. Não só o valor que você recebeu, não vai ser só a casca. E aí você vai precisar alterar ele no get e alterar ele no set, para você fazer essa transição. Que é similar a isso aqui, ó, a mesma coisa.
Se você criar aqui, ó, isso é uma coisa interessante que tem no C#, são os assistentes, né? Se você criar a variável interna aqui, ó, você pode clicar com o botão direito aqui, ó, esse Quick Action and Refactor, ele vai mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele faz para você, ó. Entendeu? Ele escreve o código para você, ó. Essa é outra forma de fazer, né? Usando a atribuição. Essa forma também é equivalente. A diferença é que se você criar a variávelzinha com o nome aqui, ele cria dessa forma para você. Esse Quick Action de Refactor, ele vai ter coisas para você fazer que você pode usar em vários casos. São assistentes da ferramenta para Refactor. Mas você pode declarar direto aqui sem problema nenhum, né? Se você não for fazer nada com a variável, um string nome getSet. Funciona do mesmo jeito que as três sintaxes que foram mostradas, tá? Qual está certa? As três estão certas. Tem uma coisa interessante de declaração de variável, é que se você colocar a interrogação antes, ela fica no label, tá? O que é no label? Ela, além de aceitar um valor numérico, no caso do int, ela aceita null também, e ela fica como null. Beleza? A mesma coisa com a string, ela vira no label. Então, além de aceitar um valor de string, ela aceita o null se você colocar. Então, se você precisa de variáveis que aceitem null, você vai colocar a interrogação antes da variável que ela vai aceitar o null. Se você não colocar, ela não aceita o null. Beleza? É a forma de declarar a variável para ela aceitar isso. Então, qual que seria a diferença de declarar um private int código e um private int código getSet? Tipo, que nem no nome é. O private, ele está privado à classe somente. Esse cara aqui não é visto de fora. Entendi. Ele só é visto na classe. O public, o objeto de fora, consegue ver essa variável pelo nome. Necessário getSet? Consegue acessar. Se você for declarar como variável, não é necessário getSet. Se você declarar só com o get, ele é somente leitura, porque ele não tem o set, ele não aceita atribuição. Entendi. Se você declarar só com o set, ele é somente escrito. Você não consegue ler o valor que está nele. Certo. Entendeu? Ele é read-only ou write-only, é a forma de você declarar. Você pode ter um atributo read-only, não tem problema nenhum. Ele vai ser de somente leitura. Então, a forma mais comum de declarar são essas, né? Estão todas corretas, não tem nenhuma errada aqui. Essa aqui te permite você alterar os valores se você precisar, né? Para você fazer as coisas que você tem que fazer. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse, por exemplo, tirar a aspa simples do nome, vamos dizer que eu estou remontando SQL direto na mão e eu tenho problema de SQL injection. Um dos problemas que tem quando você escreve o SQL na mão dentro do seu código é SQL injection. Você precisa se preocupar com isso. Dependendo da forma como você escrever, você vai precisar retirar aspas simples do texto ou substituir pelo caractere que vai representar aspas simples no banco de dados. Então você poderia fazer isso aqui, ó, ter o nome aqui, né? Essa seria uma forma. Declarar completo o public string nome, né? Poderia ser, desculpa, vou colocar embaixo que é melhor. Poderia ser dessa forma, só que o seu set é o value.replace. Aí você vai substituir aspas simples por nada. Então ele só vai receber coisas já removendo aspas simples. Você alterou o que você está recebendo e você não consegue fazer isso com essa sintaxe aqui, ó. E é por isso que você usaria a sintaxe completa. Eu acho essa sintaxe aqui de difícil leitura, eu não gosto muito dela. Eu prefiro essa completa aqui quando eu vou usar o getSet. Eu acho mais fácil de ler, tá? É a minha interpretação sobre leitura, mas
como diz, eu já sou um cara velho, eu fui habituado a programar de outra forma. Vocês vão ver exemplos de formas diferentes na internet. Isso é normal. Quando eu comecei a programar, você não tinha nem essa sintaxe simplificada aqui, ó. Você tinha que declarar completo. No Java, você tem que fazer isso via método com onGet e onSet. Você tem que criar lá o onGet e onSet para fazer essa porcaria funcionar no Java. O Java não tem essa sintaxe de atributo. Mas a ideia do atributo é a mesma. Tá? É só para uma limitação da exposição do atributo lá. Beleza? Então aqui você criou um modelo e você pode usar o modelo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uns mocks aqui, uns códigos forçados para a gente usar de teste. Né? Então eu posso ter aqui, vou criar aqui uma classezinha aqui para fazer esse mock gênero aqui, só para eu criar meus dados de teste. Beleza? A gente vai usar esse cara aqui para criar as classes de teste. E observe, já estou mostrando alguma coisa de organização para vocês. Não é sinal que a minha está certa ou existem outras erradas, mas é sempre bom a gente se preocupar em organizar o código, fazer a coisa certinho. E aqui eu vou criar um helper, uma pastinha de helper, e eu vou colocar aqui um data helper, que vai ser uma classe estática. Por que vai ser uma classe estática? Vai ser uma classe que não pode ser instanciada, tá? Eu vou criar aqui como public static class. Essa classe não pode ter o new, ela só vai usar direto. E aqui eu vou colocar a minha collection, que eu vou usar no projeto inteiro. Eu vou acessar dela. Então eu vou ter aqui o meu public list gênero, beleza? Lista gênero. Vai ser esse cara aqui. Aqui não apareceu o gênero, ó. O Quick Action Refactor pode ajudar a gente, porque eu tenho que dar o using, ó. Aula 1 Windows Model lá em cima. Ó, ele vai colocar lá em cima, vai aparecer o gênero aqui. Né? E eu tenho também que dar um return aqui. Não é método. Eu quero esse cara aqui como getSet, é um atributo. Mas só que ele tem que ser um atributo estático. O que é estático nesse caso, gente? Isso aqui é um método de classe, não é um método de objeto. Tá? Qual que é a diferença do método de classe e do método de objeto? Eu não preciso da instância do objeto para acessá-lo. É um atributo de classe. Isso aqui já vai para a memória no momento que o projeto é instanciado. Pá! Vai estar na memória. É claro que aqui, quando eu criar o meu mock, eu vou carregar esse cara aqui. Tá? Então eu vou ter aqui um void chamado carrega gênero, para eu fazer um carregamento inicial daquela lista lá. Então essa coleção aqui é só para ficar acessível para eu usar, para quando eu inserir objetos eu usar. Que eu vou precisar dela. Isso aqui vai simular o meu banco de dados. Beleza? Vai ser o meu banco de dados da memória. E eu vou carregar aqui dados de teste para não ter que incluir sem gênero para a gente ver funcionando. Depois a gente vai incluir algum outro e tal. Eu vou incluir uns 10 aqui para a gente ver como é que seria isso. Beleza? Estão entendendo a lógica? Então a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que dar um using no namespace. Por que eu tenho que dar um using no namespace? Ó, o namespace está diferente, ó, o Windows Mod. Tá vendo? Então aqui eu tenho, aqui está o Windows Mock. Ó. Então eu vou dar aqui, ó. E eu vou dar também o using no helper para eu poder usar direto os nomes. Show? Então aqui eu vou dar um... Isso aqui é uma coleção. Um list gênero. E vou instanciar a coleção. Ele criou uma lista nova de gêneros. Show?
E essa lista aqui, eu vou carregar ela no data help, ó, é um método de classe, ó, eu acesso a classe direto. É um atributo de classe, tá vendo? Eu não preciso instanciar. Existe uma consequência no entendimento da orientação objeto em relação ao que é método de objeto e o que é método de classe. Isso é importante de vocês terem. O que é um método de objeto? O método de objeto vai ser sempre o método que depende dos atributos do objeto para ser usado. Então o objeto tem que existir. Beleza? O método de classe não depende do atributo de objeto, mas ele é a atribuição da classe fazer. Por exemplo, você tem lá a classe pessoas, tá? O objeto Gabriel não é responsável por saber quantas pessoas tem no mundo. A classe pessoas é responsável por responder isso para você. Então os métodos que são de responsabilidade do objeto Gabriel é o andar, é o pular, é o correr, é o comer. Isso depende de atributos meus para fazer. Agora, responder qual é a população de pessoas que existe, não, é responsabilidade da classe responder. Então essa é a diferença de visão do que é um método de classe e o que é um método de objeto. É claro que numa programação OO, esse conceito ele vai variando porque você pode querer fazer reaproveitamento de repositório e aí os objetos já começam a ser interessantes estarem instanciados, que você vai usar o mesmo contexto para fazer e tal. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é sólido, é da OO. Tem coisas que são responsabilidades do objeto e tem coisas que não, que o objeto não precisa saber fazer. Aqui eu vou dizer que esse cara aqui é igual à lista, que eu vou criar ainda, eu só estou carregando, beleza? Vou carregar o gênero. E aqui eu vou fazer um for int i igual a 0, i menor que 10, i mais mais. Essa aqui é a sintaxe mais simplesinha de for, que é o loop contado. Vai começar do 0, vai ir até o 9, então ele vai dar 10 voltas e vai somar 1 no i a cada volta. Ele vai fazer 10 vezes essa voltinha aqui, ó. Tá? Então eu vou criar 10 objetos aqui e vou adicionar esses 10 objetos na lista. Beleza? Então a gente está aprendendo aqui a sintaxe do loop contado for. Show? Já estamos vendo em C# como faz um loop contado. É assim que faz o loop contado em C#. Aqui a gente vai aprender a instanciar a classe. É do mesmo jeito que a gente instanciou o form. Por quê? Porque o form é uma classe. Então é igual. Eu vou dar um nome para ele, ó. É igual a new gênero. Aqui tem várias formas de eu preencher. Essa é uma forma, eu vou mostrar outra. Vou colocar lá, ó, observa os atributos que aparecem, ó, o código e o nome, tá vendo? Os atributos que a gente criou lá, ó, código e nome. Código e nome. O código, ele é do tipo inteiro e o nome, ele é do tipo string. Então você tem que guardar o valor de acordo com o tipo. Show? Então no código eu posso dizer que ele é igual a i direto, que i é um inteiro. E o nome eu tenho que colocar aqui uma string. Aqui, aprender sobre concatenação de string. Essa é a forma mais moderna de C# de concatenar string. Você vai usar o cifrãozinho na frente e vai colocar aqui, ó, a string que você quer e entre chaves, o JavaScript tem uma sintaxe parecida, você coloca o valor que você quer concatenar. Né? Em JavaScript você tem que usar a aspinha simples e colocar o cifrão antes da chave, de cada chave que você concatenar. No Python eu ainda não tive o prazer. Né? E aí você vai dar o lista.add.
Ó, lista.add, ó, gênero. Isso é uma coisa sobre o objeto list que você diz de que tipo ele é, ó. E ele só aceita o tipo que você disse que ele é na hora de declarar. Beleza? Por enquanto é importante só a gente saber isso e usar isso, que é o que importa. Essa é uma forma de fazer. Você cria o objeto e atribui individualmente cada atributo usando o objeto. E o C#, há algumas versões atrás, inseriu uma sintaxe simplificada para você fazer isso, que é dessa forma aqui, ó. Você vai abrir e fechar, colocar um ponto e vírgula no final, e aqui dentro você tem acesso às variáveis. No final da ponto e vírgula. Essas variáveis estão dentro da classe gênero que a gente criou lá, ó. Aqui tem uma coisa interessante na navegação do código, que é o seguinte: se você apertar o Ctrl e clicar, ó, ele vai nele, ó. Beleza? Foi lá onde ele foi criado. A variável código aqui que a gente criou, aqui, ó, na verdade o public é esse, ó. Se eu chamar esse cara de Joãozinho, ele vai aparecer lá como Joãozinho. E aqui é o public nome, ó. Apareceu o código, o nome lá. Esses aqui são só para guardar os valores internos. Beleza? Entenderam por que apareceu o código e nome lá? Se eu criar outra criança aqui, ó. Vai aparecer lá. Eu dei um nome qualquer que não faz nem o menor sentido. Vai aparecer lá o total. Então eu posso ter quantos atributos forem necessários para que ele represente a abstração do objeto no meu sistema. Porque o que acontece? Quando a gente fala de representação, de abstração, os dados eles também são abstraídos. Porque, por exemplo, vocês são alunos, só que o sistema acadêmico ele não tem tudo que vocês são. Ele tem só a abstração dos dados necessários para representar vocês dentro do sistema. Só o que é necessário para isso. Por exemplo, ele não tem a cor do cabelo de vocês, ele não tem a informação da quantidade de dente que você tem na boca, não tem o tamanho da sua mão, o tamanho do seu pé, que são informações irrelevantes para o sistema acadêmico, para a representação do aluno. Mas pode ter sistemas em que essa informação seja relevante. Então, a abstração do dado, ela vai variar de sistema para sistema. Num sistema de sapataria, por exemplo, o tamanho do pé pode ser importante para avisar o cliente quando chegar um modelo de tênis que tenha do tamanho do pé dele. Então, a abstração do dado, ela também depende do contexto em que está inserido. E o dado do sistema sempre vai ser uma abstração, ele nunca vai ser com todas as informações do real. Nunca, é impossível, não faz sentido. Beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa criação aqui. Então essas duas sintaxes aqui, elas têm a mesma finalidade, tá? Elas instanciam o objeto e carregam seus atributos. Qual que é a mais moderna? É essa aqui, ó. Onde você já instancia e já tem. Na verdade, isso aqui veio até da evolução do JavaScript, colocaram isso no C# também. Uma tecnologia fica puxando a outra para ficarem similares. Eu tenho uma dúvida, acho que na sintaxe isso tem que ser escrito tipo ou lista ou gênero. Qual que é o... É porque é objeto, né? Para derivar do nome, não posso usar o mesmo nome. Tem gente que usa maiúsculo e minúsculo, eu gosto de colocar o O na frente. Mas é mania minha, tá? O que acontece? Eu vim do VBNet. O VBNet ele não é case, ele não é case sensitive. Ele não se importa se é maiúsculo ou minúsculo. Ele não é case sensitive. O C# é case sensitive.
Então toda a minha técnica de declaração de variável vem do Visual Basic, que não é case sensitive. Então eu não podia usar maiúsculo e minúsculo, eu tinha que colocar um caractere na frente. É por isso. E isso se mantém comigo até hoje. Porque eu olho para uma variável com O na frente, eu sei que é o objeto. Não é o tipo de dado. Gênero. Mas tem gente que faz dessa forma aqui, ó. Se você olhar exemplos na net, vai ser dessa forma aqui, geralmente. Tá? Como é case sensitive, poderia ser dessa forma. Entendeu? Mas eu me sinto bem assim. Professor, eu entendi o que você fez na linha 28. Se lista é de gênero. Ele vai adicionar os dois valores do gênero como código e o gênero como nome? Não, ele está adicionando aqui esse objeto na lista. Que essa é uma lista do tipo gênero. Todos os atributos que estão carregados no objeto estão indo para dentro aqui, ó, que está dentro do objeto. Beleza? E ele está criando 10 vezes. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou carregar esse cara aqui. Vamos carregar esse cara aqui. Vamos carregar assim que a gente abre o programa. Vamos? Antes de exibir o primeiro formulário aqui, ó, vamos ver se funciona. Eu fico me arriscando na programação aqui para a gente ver que se der errado a gente dá um jeito. O mock gênero, ele é uma classe que tem lá o carrega gênero. Beleza? Então eu vou chamar ele aqui antes de carregar. Show? Antes de abrir o primeiro formulário, eu estou carregando o gênero aqui na memória. Vou colocar um ponto de parada para a gente ver funcionando. Ponto de parada, clique com o botão direito na linha. Aprendendo a depurar, isso é importante, debugar. Vou colocar para rodar. O antivírus vai reclamar. O antivírus não está totalmente errado. Aparece um EXE novo na sua máquina que ele não sabe de onde veio, ele fica preocupado. Errado ele não está. Olha lá, ó. Parou aqui, está esperando. Se eu aperto o F11, ele executa e entra. Colocou a lista na memória. Beleza? Primeira volta. Olha o I quanto está valendo. Ó. O I está valendo 0. Show? Então ele vem aqui, ó, criou a variável gênero. Criou a variável gênero. Olha lá, ó. Gênero 0, código 0. Show? Ah, professor, eu não quero código 0. Põe em mais um aqui ou começa do 1 e vai até o 10 com menor ou igual. Ou até o 11 com menor. Você resolve esse problema, você não precisa ficar chorando para mim. E ele vai adicionar na lista. Ó. Vai adicionar na lista, adicionou. A lista agora tem um elemento, ó. Tem aquele elemento lá, ó. Vai dar a segunda volta. Criou o gênero. Ele está avisando que não está entrando lá no gênero. Adicionou o segundo item, voltou. A lista agora tem 2, ó. O item 1 é o gênero 1, código 1. Tem um atributo total que a gente criou lá sem vergonha que está incomodando aqui, né? Que eu vou tirar depois. No final, quando ele terminar as 10 voltas, a lista tem 10 caras, ó. É esse cara aqui que a gente vai usar lá para carregar os dados. Como se tivesse 10 registros do banco de dados. Aqui, para ficar mais bonito, a gente vai fazer de 1 a 11 para ele pegar o código 1. E aqui no meu gênero, eu vou tirar esse atributo que eu coloquei só para mostrar para vocês que é a classe você que cria o modelo do jeito que você quer. Né? A abstração do gênero está assim. Então, lá no Data Helper vai estar carregado
o que a gente colocou lá de lista de gênero. Os 10 itens vão estar aqui já, por padrão, nesse cara aqui. Então eu vou usar esse cara aqui lá dentro do meu formulário. Por que eu coloquei numa classe estática no projeto, ao invés de colocar dentro do form? Para que quando não fechar o form não perder. Ele vai ficar lá no projeto, enquanto o projeto estiver executando, esse list de gênero existe. Beleza? Se eu adicionar mais itens nele ou se eu remover, se eu fechar e abrir o formulário, ele vai ter acesso a esse cara. Show? Ele não gostou de mim, não. Tá bravo. Então aqui é o seguinte. A gente vai brincar com esse cara aqui agora. Só que aqui eu não vou adicionar item direto no grid aqui. Eu vou ocultar essa primeira linha para aparecer o dado carregado. O que eu vou fazer aqui? Ó, no atributo, eu vou usar esse cara aqui, ó. Allow user to add row igual a false. Allow user to delete row igual a false. Ele não vai deletar pelo grid direto. Ele vai ter que usar os recursos que eu criei para fazer isso. E aqui, no edit columns aqui, ó, esse data property name aqui é o nome do atributo do objeto que eu quero que carregue no campo. Se o atributo for tionzinho, vai ser tionzinho aqui. Só que o nome do atributo do primeiro é código, que a gente criou lá, o public int código. E o do segundo é nome. Tem que preencher o data property name para ele carregar corretamente. Não é só o nome do cara ou o título. O data property name é o que importa para ele carregar certinho. Beleza? E aí quando abrir o formulário, a gente vai chamar aqui um cara chamado carrega grid que eu estou criando aqui, que eu vou usar ele em outros lugares. Show? Então aqui eu vou chamar o carrega grid, que a gente vai colocar o código aqui nesse form load. Aqui na classe gênero, a gente vai criar um método que vai retornar todos os gêneros que tem na memória. Então eu vou botar lá, ó, é um método de classe, que é o método que vai buscar o que está na memória. Então ele é um método estático, listar todos. Show? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar um list de gênero. Aqui tem um bug, que se eu fizer isso aqui, eu considero isso um bug, talvez tenha uma explicação melhor, né? Que seria o mais correto, ele vai retornar a lista de gênero atualizado. Ele não quer deixar se eu não for no label. Faz sentido. Ah, não, é porque é um atributo, desculpa. Quando é um atributo é direto, não tem o abre e fecha. Ele não é um método lá que retorna. Se eu fizer isso aqui, quando eu inserir um item ou excluir um item, ele vai pegar da memória. Por algum motivo ele não atualiza a lista. Então aqui a gente vai usar uma coisa chamada link, que é a linguagem de seleção de objetos que está integrado ao ambiente. Tá? Como é que funciona isso? A gente vai dar um from p na lista, beleza? From p em data helper select p ponto to list. E aí ele vai mandar a lista atualizada. Esse P é um nome qualquer que você dá. Você poderia falar from João em data helper e no final você selecionaria o João. Não tem problema. Só que os exemplos da internet, todos vão usar o P para você fazer essa forma. Você pode fazer joins entre objetos usando isso, não tem problema nenhum. E aqui ele vai sempre mandar a lista atualizada para a gente. Então,
Isso é porque eu considero que existe um bug de memória que quando você usa list ele faz, e a gente precisa fazer dessa forma. E aí aqui no carrega grid, a gente vai dizer que o nosso grid, vou dar um nomezinho para ele, né? Vou chamar ele de GRD itens. Que o nosso grid não vai gerar colunas automáticas, que eu configurei ele manualmente para ele não gerar colunas automáticas. Quando isso vai ser importante? Pô, tu tem um objeto com 10 mil atributos, tu não quer exibir os 10 mil atributos no grid, tu vai exibir 5, 6 para o cara selecionar. Tá? E todo objeto que se conecta com dados tem esse cara aqui, ó, data source, que é o cara onde você vai colocar os dados nele. Tá? E qual que é o nosso dado? Eu poderia selecionar direto aquele atributo no data helper, só que eu vou ir pela classe, que é a classe gênero, ponto, listar todos. Show? Nesse modelo aqui a gente não está usando repositório, os métodos estão escritos na própria classe, e a classe está retornando isso dessa forma. Não tem camada do meio também, controladora, nada. Tem só a camada view e a moda. Carrega grid está chamando no load. Quando eu chamar o formulário, ligou o programa. Vou tirar o ponto de parada agora, não me interessa mais olhar aquele código. Não me interessa mais aqui, já foi. Quando a gente abriu o cadastro de gênero, ele trouxe lá os 10 gêneros que a gente colocou na memória, já montadinho no grid. Beleza? Mágica. Né? Montou a coleção, carregou, pum, tá lá aparecendo para o usuário. Se fosse do banco de dados, ia carregar do banco de dados. A gente ainda vai aprender como é que grava, como é que busca, como é que mapeia, como é que traz, como é que coloca, etc. Então agora a gente vai fazer o excluir da lista, o alterar e o incluir aqui, para incluir aprendendo a manipular o objeto. Show? O código do formulário que monta o front dele fica dentro desse initialize componente. Esse initialize componente, ele fica dentro do ponto designer.cs, que ele gera automático pra gente. Ó, ele tá aqui, ó. Ele já gera pra gente esse cara. Tá? Aí aqui ele faz todas as declarações para ele colocar os controles no lugar, para ele posicionar, para ele colocar o tamanho, ele põe na posição correta, né? Ele faz tudo isso pra gente. Então esse código aqui ele está gerando automático, não precisa alterar aqui no código. Mas ele gera aqui nessa designer.cs. Quando você cria um método com o nome e apaga o método, ele dá um erro que você tem que ir lá no design e apagar o método também, apagar o delegates do método lá, senão ele vai parar de funcionar. Show? O C# ele tem a própria interface gráfica dele? Ele já tem a própria interface gráfica, diferente igual do HTML que você tem. Não. Esse projeto aqui, ele é do tipo Windows Forms. Ele é diferente de um projeto web. O C# serve tanto para programar o Windows Forms quanto para programar o web. No Windows Forms, você está usando um projeto específico que gera um exe que só funciona no Windows. É um exe padrão daqueles programas que a gente executa no Windows. Na web, você vai usar ASP.NET MVC ou Razor, hoje são os dois, com Core, e aí você vai precisar saber HTML e CSS. E JavaScript, tem que usar, não tem jeito. Porque uma coisa é o back-end, o C# vai fazer o back-end, mas o front, ele é HTML, CSS e script. É isso. A web é isso. Isso aqui é um programa que precisa ser instalado na máquina, o exe. Precisa ter a framework na máquina, o core na máquina, a versão do core na máquina. Tem que baixar o core. Esse conceito de próprio dele
É muito relativo, tá? Por exemplo, no Python você tem ele tem a própria interface gráfica, entendeu? Já tem uma biblioteca da interface gráfica. Então, essa é a biblioteca para interface gráfica para EXE. É só que já é externo, porque quando você já baixa a linguagem inteira do Python, ele já... Então, mas ele também instala as coisas do Python para você fazer. É porque tem uma plataforma por baixo, não é que é externo ou interno. Quando você programa em Core, você precisa do Core. Quando você programa em Java, você precisa ter a versão do Java instalada na máquina. É assim que funciona. As metodologias modernas de programação, você não leva tudo para a máquina. Tem uma framework, tem uma plataforma embaixo que está fazendo rodar aquilo. E você usa recursos dessa plataforma para codificar menos. É assim que funciona. Beleza? E quando você fala de desenvolvimento web, você vai precisar de um servidor HTTP. O legal do Core é que ele roda no Apache ou no IS, roda em qualquer servidor web, porque ele leva o servidorzinho dele junto. Mas ainda assim precisa ter a Core instalado no server. O que o cliente recebe é HTML, é JavaScript. O cliente recebe só isso é CSS, que é o browser que renderiza, é o browser que interpreta. Mas no server, o que está rodando o back-end, tem que ter instalado lá. Mesma coisa que o Python, tem que ter um Python instalado no server, senão não roda. Pessoal, vamos continuar? Vamos então para o silêncio aí. Vou criar o salvar aqui. O salvar ele vai servir na nossa descrição de caso de uso, lembra? Tanto para incluir quanto para alterar. O incluir ele preenche salvo, inclui o alterar, ele clica no alterar, carrega os campos, preenche e altera. Qual que é a diferença? Você precisa saber o que você está incluindo, o que você está alterando. Então a gente vai usar um carinha aqui, ó, uma variável interna do tipo booleano, que eu vou chamar de incluir, vou iniciar ela com true, porque o formulário começa com true, já começa pronto para incluir. Quando eu clicar no alterar, ele vai para false. Então vamos lá. Sintaxe do if incluir, abre e fecha, o else é o alterar. Beleza? Pessoal, a aula tá rápida, estou mostrando várias coisas ao mesmo tempo, e a gente está aproveitando o conceito da aula anterior. Parece fácil com o professor fazendo. Vocês já sentiram quando foram reproduzir o vídeo que não é tão fácil assim. E está piorando. Então aqui é a mesma coisa, ó. Você vai criar um gênero, e no final eu posso adicionar ele direto no Data Helper, ou ter um método lá na minha classe gênero para incluir, que eu acho mais bonito. Então aqui, ó, aqui a gente pode fazer de duas formas. A gente pode receber o gênero aqui, e ele vai incluir, ou você tem um método de objeto onde ele vai incluir o próprio objeto na collection. Show? Das duas formas funciona. E aqui a gente vai usar, se for o método de objeto, o agênero.incluir, e ele vai ter que se resolver. Tá vendo? Esse é o método de objeto, ele vai usar os atributos internos para fazer a ação que ele tem que fazer. Show? Ou você vai usar o método estático, só que o método estático não tem acesso aos atributos internos, então ele precisa passar o objeto gênero para o método estático. Tá? Das duas formas deve funcionar. Vamos fazer primeiro com essa forma aqui de baixo.
Aqui, eu sempre gosto de criar, quando é o Windows Forms, um carinha chamado valida controles. Na verdade, eu tenho um componente que faz essa validação para mim. No final do valida controles, você tem o return true e você só faz as ações, né, se o valida controles retornar true. Você só vai fazer o incluir se o valida controles retornar true. Show? Então aqui você vai colocar o código. Por que eu preciso colocar o código aqui? Na verdade eu podia impedir direto que o cara digitasse número aqui, que colasse. Mas eu também posso usar os parses. E é isso que a gente vai aprender a fazer. Eu vou criar aqui uma variável do tipo código, tá? E vou fazer aqui, ó, if, beleza? int.tryParse. O tryParse ele vai tentar converter o conteúdo para numérico. Por quê? Porque o seu campo é numérico. Se você atribuir um campo texto para um número, vai dar erro. Então o tryParse ele recebe uma string, que é o que está no conteúdo do campo texto no campo código, e ele tem uma variável do tipo out. Ele vai retornar um valor por uma variável de parâmetro, o out. E você vai colocar o out código. Se ele conseguir converter, o código vai estar com o valor numérico que está lá dentro. Por que ele tem que ter o out? Porque essa função, ela é uma função booleana. Se ela retornar false, é sinal que ele não conseguiu fazer a conversão. O tryParse tenta converter. Você vai tentar converter o quê? Vou tentar converter para inteiro o conteúdo do campo da atributo text da caixa de texto txt-código. Se for falso, ele não conseguiu. Beleza? E aí eu vou meter o que? Um message box aqui pro cara. O campo código não é numérico. Aí lembra? Aqui a gente pode usar o application name ou product name. O product name é uma variável de ambiente que a gente pode alterar para não ficar reescrevendo toda hora o nome do produto. O button é o message box button.ok e o ícone eu vou usar o erro. Cadê o erro? Ah, beleza? E aqui a gente vai colocar o foco no txt-código, ele vai parar o cursorzinho lá no txt-código e vai dar um return false. Show? Se ele conseguir converter true, tá ok. Ah, professor, se eu quisesse verificar o conteúdo, se está preenchido ou não, a mesma coisa. Aqui eu meto um if txt-código.text.trim. Tem que usar o trim quando você está verificando o conteúdo de campo. Por que o trim? Porque o trim retira espaço vazio, antes e depois da string. Igual a vazio, igual a vazio. Aí você vai dar a mensagem lá do mesmo jeito. O campo código é de preenchimento obrigatório. O trim ele retira o espaço em branco da string que está antes e depois da string. Por exemplo, não preciso de quadro, né? Por exemplo, a sua string está assim, ó, ou assim, ó, tá? Isso aqui, se você comparar com o vazio, não é vazio. Mas quando você dá o trim, ele mata esse cara aqui e mata esse cara aqui, ó. O trim retira espaço em branco antes e depois. Beleza? Então quando você vai comparar campo vazio, você tem que dar o trim, porque o cara pode ter preenchido com espaço. A mesma coisa com o campo nome.
txt nome, o campo nome. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o programador implementando aquela regra de negócio que você escreveu no caso de uso. Beleza? Você não escreveu no caso de uso que o campo código e nome são obrigatórios? Então tu tem que implementar essa porcaria, não vai nascer do nada. Né? O programador que vai implementar a regra de negócio lá para ele fazer a validação. E para não poder cadastrar um gênero, já cadastrar Aí você vai ter que verificar na lista se aquele gênero já existe para não cadastrar. Aí vai fazer um for e vai comparar. Não, tem maneiras mais fáceis. Qual que é a maneira mais fácil? Usando esses caras aqui, ó. A gente pode selecionar o gênero. Beleza? Mas primeiro vamos resolver o incluir. Depois a gente põe essa regrinha, que é uma das regras de negócio que a gente colocou lá, não é? Primeiro eu vou incluir. Já está fazendo a validação do controle. Significa o quê? Que a minha caixa de texto está com código válido. Então eu posso meter aqui o new gênero, abro e fecho, e vou atribuir aqui, ó, o código é igual a int.parse txt código. Aqui não é o try parse, aqui é o parse direto. Por quê? Eu posso dar o parse direto? Porque eu já sei que tem um número lá, que está preenchido. Então eu não preciso me preocupar. Se eu der um parse lá e não tiver um número preenchido, ele vai dar um erro. Beleza? O try parse é para validar, ele tenta. O parse não, o parse ele faz e se não tiver, ele dá erro. Entenderam a diferença? E o nome igual a txt_nome.txt. Aí o agênero.incluir, vamos implementar esse cara, vamos ver se isso aqui funciona. Não sei se isso aqui vai funcionar. Data helper .listagênero.add this. É desafiador isso. Ele está se inserindo na lista. Está se intrometendo lá. Esse aqui, que é o método de classe, ele seria a mesma coisa, só que ele incluiria o objeto que ele recebeu na assinatura aqui, ó. Estou fazendo uma confusão na cabeça de vocês, mostrando várias formas de fazer a mesma coisa. Que maravilha, né? O professor, além de desgraçar a vida de vocês, está desgraçando de forma diferente. Não é isso? As duas coisas fazem a mesma coisa com técnicas diferentes, é isso. E eu não sei se essa aqui vai funcionar, tá? Porque pode ser que quando ele mate lá o método, o objeto morra. Vamos testar. E depois que eu incluo, depois que ele inclui, a gente tem que fazer o quê? O carrega grid. Ele vai recarregar a lista no grid, show? Eu não preciso só carregar o item no grid. O grid está associado a uma coleção, eu recarrego a coleção. O item mete lá. Vai atualizar o grid aqui. Beleza? Então vamos executar, vamos ver se vai funcionar. Desafiador, né? Fico inventando moda aqui no meio do código aqui. Qual que é a diferença do try parse e parse? O try parse ele tenta converter e retorna o valor convertido no out. E ele retorna true ou false, se ele conseguiu ou não converter. O parse ele faz. Se ele não conseguir fazer, ele dá erro. Essa é a diferença. Carregou. Vamos lá, vamos colocar o 11. Ah, que bonitinho, funcionou. A minha técnica maravilhosa. É? Funcionou o dias lá, hein? Que bonito, hein? Você viu? Ele está usando o próprio objeto, o próprio atributo que está dentro dele e mandando para a lista. Lindo. O que a gente pode fazer depois aqui? Outro método que eu gosto de criar quando eu trabalho com Windows Forms. O limpa controles. O limpa controles é maravilhoso. Você vai lá, txt código.txt igual a vazio. Esse vazio, tem gente que usa o string.empty.
Cara, mete aspas, abre aspas, fecha aspas, tá de bom tamanho. Aí no final aqui, limpa controles, vai limpar, bonitinho. Faltou testar os casos de uso, né? Como é que é o nome? Os erros, né? Que você fazia errado ali e dava CNG. Faltou se testar. Você tá querendo fazer o gênero? Não, faltou testar, tipo, você colocar string no código. Sim, vamos lá. Pô, a gente fez o código, não funcionou, né? Você nem sabe se funcionou o nosso código, né? Você tá certo, pô. Aqui, ó, tentei salvar, ó. Campo código de preenchimento obrigatório. Eu não gosto de avisar todos os campos que não estão preenchidos. Na verdade, normalmente a gente coloca uma informação visual, um asterisco ou um ícone aqui dizendo qual que é obrigatório ou não. Ou muda a cor do campo. Para dizer qual é obrigatório ou não. Na web você retorna todos de uma vez, porque o post é custoso. As próprias estruturas já retornam e já avisam todos os campos que tem que preencher. Aí preenchi o código, ó, preenchi com a letra. Ele vai avisar o nome. Ele está limpando o controle, ó. Ó como é que a gente programou errado. Ó, limpamos o controle aqui, ó. O nosso valida controles, a gente vai usar ele em 2 lugares. Na verdade, podia ser aqui, ó. O valida controles podia ser aqui. E esse cara aqui, ó. Que o valida controles vai ser usado tanto para incluir quanto para alterar. Podia ser aqui. Caguei a indentação, Ctrl KD. O valida controles não tem else. O else quem tem é esse cara aqui. Ctrl KD organiza. Abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Beleza? Oi. Porque eu ainda não escrevi o alterar. Esse aqui é o inclui um gênero na lista. Como o alterar não tem lá, esse aqui é altera o gênero selecionado. Show? Faltou a gente validar se o gênero existe ou não na hora da inclusão, né? A gente pode fazer a validação na view ou fazer a validação no método. Aqui no incluir, fazer essa verificação e se ele já existir, dar um exception que vai ser tratado na view. Eu posso dar um throw exception aqui. E aí eu tenho que ter um bloco try catch lá na view para tratar isso. Que é aqueles fluxos de exceção lá, lembra disso? Então aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos dizer que eu tivesse aqui um public static gênero, né? Vai retornar um objeto gênero, seleciona. E ele vai selecionar pelo código. Beleza? Aqui a gente vai dar um return e vai usar o gênero pode retornar null, porque ele pode não existir, então tem que ter a interrogaçãozinha ali. A gente vai usar esse mesmo cara aqui, ó. Só que agora eu vou colocar um where, como se fosse um SQL, p ponto, ó, código igual código. O código aqui que eu estou usando para seleção, e esse código aqui é o atributo do objeto. Ele vai fazer esse select para mim. Mágico, isso é maravilhoso. E aqui a gente vai usar o ponto first or default. Por que o or default? Porque se ele não achar, ele vai retornar null. Beleza? Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está indo lá na lista de gênero, selecionando pelo código, com o código que eu passar, e retornando ou o objeto que ele achou ou null. É isso que ele está fazendo aqui nesse select. Beleza? Isso aqui é um select de objetos, com uma coleção de objetos que está na memória. Eu não preciso fazer loop e achar. Ele vai resolver isso para mim. Fazer loop e achar, tem algumas linguagens que você tem que fazer dessa forma, porque ele não tem isso aqui para você fazer. Isso aqui ele faz pra gente. A lista está na memória, ele vai fazer, ele vai resolver pra gente. Show?
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exception para a gente colocar um bloco de tratamento de erro lá na view. Show? A gente já vai aprender a fazer bloco de tratamento de erro, que é legal. Né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, no estático. Né? If seleciona. Aí abre parênteses. O gênero, ponto código, que é o valor da variável, né? Diferente de null. Por que ele não funcionou? Int código, seleciona, gênero, ponto seleciona. Ah, porque o nosso código aqui está como no label, ó, lá no objeto. Tá vendo? Ó? Tá como no label. Aí eu teria que converter lá. Mas esse código nunca vai ser nulo, sempre vai ser obrigatório. Então eu posso tirar o no label do código, tá? Para eu não me preocupar com isso. Só vou usar no label quando for de direito. Aí ele aceitou aqui já, ó. Cadê? Onde é que estou fazendo? Aí aqui ele já aceitou, porque não é mais no label. Se ele fosse no label, eu teria que colocar aqui garantindo que tem um int aqui, ó. Teria que fazer essa sintaxe aqui, ó. Para no label. Só que eu não preciso me preocupar se ele não for. Beleza? O C# ele é chatinho, ele é fortemente tipado. Ele é chatinho com essas questões de tipagem de variável. Variável só aceita o tipo e por aí vai. Aí aqui, se for nulo, ele vai cair no else e vai fazer o incluir. Show? Ctrl Z. Desligar o insert, que está fazendo merda aqui. Copiar você, colocar no final você. Aqui a mesma coisa embaixo. Lembrando, eu não precisaria ter os dois métodos escritos, eu só estou mostrando das duas formas. Né? Aqui não é o gênero, aqui é o atributo código direto, que o atributo código existe no objeto. Se eu quiser garantir que ele está usando o próprio código, é dis.código. Show? No de baixo. E aqui você vai dar um throw new exception. Aqui tu está disparando um erro. Está disparando um erro aqui, um exception. Hoje vou criar a mensagem bonitinha aqui, ó. O código está sendo utilizado no gênero. Se eu quiser usar esse cara aqui, eu vou criar um gênero Eu só coloquei esse cara aqui porque eu quero colocar o gênero que ele está selecionado aqui. O código informado. Ele vai dar uma exception com essa mensagem. Não é antes, é depois. Beleza? O dis é o próprio objeto. Como ele é um método de objeto, o dis é ele mesmo, que é um método de objeto. Aqui eu vou colocar a mesma coisa aqui, que eu vou disparar a mesma exception. Só que aqui tem que ser o this, que eu não tenho o gênero aqui, ó. Entendeu? E esse exception, se não for tratado, ele vai dar um break no sistema, senão vai cair. Tá? Vou executar aqui, ó. Executamos. Vamos inserir o 1. Tem que cair naquela regra de negócio, não tem? Vamos colocar um ponto de parada para ver o que ele vai fazer aqui.
Colocamos um pontinho de parada, beleza? Vamos ver o que ele vai fazer. Mandei salvar. Ele entrou lá. Opa, coloquei o ponto de parada no método errado. Tá vendo? Ele deu um exception. Entendeu? Ele achou o gênero. Então esse exception a gente vai ter que tratar lá em cima para não dar break no sistema. Eu estou jogando o erro para cima, o objeto de cima tem que tratar. Ou seja, o formulário que está usando esse cara aqui vai ter que tratar isso, vai ter que ter um try catch lá. Senão vai dar break. Então aqui, ó. Teste. Só vou mostrar isso aqui, aí vocês saem para o intervalo, quando voltar a gente continua. Ó, o gênero selecionado, ele vai lá para seleciona. Ó. Vou apertar o F11 para entrar lá na função. Entrou na função. Beleza? Entrou com o código 11. Ó. Ele vai dar um select lá na lista de gênero. Deu um select. Ok, retornou. Retornou. Achou o gênero. Olha o gênero que ele achou. Gênero 1. Aí é diferente de null. É diferente de null. Disparou o exception. Show? Agora a gente vai fazer o tratamento de erro depois do intervalo lá. Deixa eu interromper aqui.